Bem-vindos ao podcast Conhecendo Jesus. Meu nome é Guilherme Paim e nós estamos aqui mais uma noite para levar você mais próximo de Jesus. Lembrando que a intenção do canal é essa, é que você conheça Jesus e que você possa trilhar um caminho com ele e que você possa cada dia andar mais próximo dele. Eu também quero te convidar para que você se inscreva no canal. Você que talvez não se inscreveu ainda, ou você que talvez tenha olhado, tem visto, não, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações e também para que você possa mandar para outras pessoas e elas serem edificadas. E hoje eu estou com um convidado muito especial, que eu creio que é um homem de Deus, um homem transformado por Deus, o meu amigo Gabriel Margalho, né? Amém. Nosso líder da intercessão. É uma honra te ter aqui nesse podcast. Que Deus Amém. abençoe a tua vida. Muito Amém, obrigado. todos nós. E eu queria também que tu estivesse te apresentando aí pro pessoal que está em casa. Amém? Amém. Uma boa noite. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Obrigado, Amém. Pastor Guilherme. É uma honra mesmo estar aqui, contando um pouco desse testemunho, né, que Deus tem nos direcionado para este novo tempo, para que a gente possa testificar o Evangelho e a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Meu nome é Gabriel Margalho, as pessoas me conhecem mais como Margalho, né? Margalho. Eu venho diretamente de Belém do Pará, eu moro aqui em Santa Catarina já tem 7 anos, vai fazer 7 anos. E eu tô na caminhada com Cristo já tem 4 anos, verdadeiramente, firme, né? E a cada dia mais me posicionando no propósito de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gosto muito, agora eu vou brincar, né? Meu afilhado de É, casamento, né? verdade, Até quero recentemente. mandar um abraço, né, para sua esposa, né? Verdade, Não, Esmeralda. Meu assim, amor, manda um beijo para você, essa dedicação também, esse testemunho também vem muito da parte dela, porque ela me ajudou bastante a estar firme, né, nesse tempo com glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Então, você que está em casa também, você pode fazer perguntas. Pergunte se você tem alguma dúvida, a gente vai estar respondendo, né, assim que possível, e eu creio, sabe, que as suas dúvidas serão supridas e serão sanadas. Bora lá? Vamos começar o podcast? É isso aí, bora Eu lá. quero já fazer a primeira pergunta para ti. Qual foi o teu primeiro contato com Jesus? Né? Qual foi o primeiro Uhum. contato? Quando foi? Para a gente entender um pouquinho, começar lá na história, no começo. Aham. Então, meu primeiro contato com Jesus, meu pai era católico na época, e eu fazia Eucaristia, né, na primeira comunhão. Primeira comunhão. Primeira comunhão, e eu estava todo aquele processo de estudo, e chegou um tempo que eu tinha que me confessar com um padre, para me poder fazer para se formar, né? E aí eu já estava numa vida diferente, né? Já estava ali muito envolvido no homossexualismo. E aí eu decidi, falei assim, não vou, porque eu me constrangi muito, como que eu iria me confessar para aquele homem, né, para o padre. E aí a minha vizinha era da Igreja Assembleia, inclusive ela ainda é da Igreja Assembleia, e ela me levou para a igreja, E que idade tu tinha, Gabi, assim, só para nós? 10 anos. 10 anos. Eu não me esqueço. Tinha 9, não, 9 para 10 anos. E aí eu conheci Jesus ali na Assembleia, né? Entrei num grupo de adolescentes ali na época e eu cheguei a me batizar, né? Me batizei nas águas. Glória a Deus. Só que eu não tive aquele entendimento da renovação, né? Aquele morrer com Cristo, né? No batismo e se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. Não tive aquela mudança de mente, sabe? E continuei praticando as coisas que não agradavam a Deus. Para que você entenda um pouco do contexto, a minha mãe ela se separou do meu pai. E aí a minha mãe me deixava muito com a minha vizinha, né? E a minha Sim. vizinha tinha vários filhos homens. E numa dessas eu acabei sendo abusado pelo meu vizinho. Uhum. E o meu vizinho sendo maior, quase maior de idade, ele tinha uns 17, 16 anos na época. E aí ele acabou me bulinando mesmo, sabe? Aham, sim. E foi daquele tempo que despertou o desejo pelo homem, sabe? Sim. Eu não sentia nenhum desejo por homem. Eu tinha 10 anos, imagina, Uma né? criança. Uma criança. Só queria saber de brincar. E para dizer que eu não tinha desejo, eu sempre tive babá. E eu sempre senti desejo, atração pelas minhas babás, Sim. sabe?
Mas depois que eu tive esse contato físico com um outro homem, desencadeou algo em mim que eu não conseguia mais voltar a ter sentimentos por meninas, Sim. sabe? E então eu continuei indo para a igreja, né, na assembleia, ia para a igreja e às vezes na metade do caminho, né, me desviava, ia para outro lugar fazer coisas que não devia, muitas vezes me prostituir mesmo. Ia para a igreja como se nada tivesse acontecido, tá entendendo? Sim. Então eu entendo que nessa época não foi um encontro verdadeiro com Cristo, sabe? Entendi. Mas eu permaneci indo, né? Permaneci indo na igreja, permaneci frequentando. E aí houve um episódio, né? Que a minha mãe chegou a falecer, então eu tive que morar com meu pai. Mas nunca tinha esquecido a raiz do evangelho, né? Permanecido na igreja, mesmo morando com meu pai, mas dentro de mim o lado do homossexualismo ele sempre foi muito ativo, né? O desejo da carne sempre foi muito ativa. A carne, a nossa carne, ela grita, né? Sim. Por vontades, ela pede vontade, ela deseja, né? Muitas coisas desse mundo. Ela milita contra o espírito. É exatamente isso, né? É isso mesmo. E aí eu lembro que nessa igreja que eu frequentava, também a Assembleia de Deus, o pastor ele foi notando uns trejeitos, ele foi notando algumas situações, e inclusive meu pai uma vez chegou a pedir ajuda para o pastor. E aí o pastor ele falou, olha, ele precisa de um acompanhamento, né? E só que ele não prestou a assistência que eu creio hoje que eu vivo, que é o discipulado. Discipulado. Aquele discipulado de Jesus, de um a um, sabe? Que vem juntamente com a palavra, né? Que nos alinha com a palavra de Deus. E aquele pastor ele não conseguiu suprir isso. Talvez ele não tinha experiência, talvez ele não estava preparado para aquele momento. Sim. E a Bíblia E já diz, né, Gabi? E conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então, é isso exatamente. mesmo. Só que né, sabe que eu não tinha conhecido a verdade ainda, a verdade plena do evangelho. Mas um episódio marcou muito a minha história nessa época. Foi quando uma irmã, uma pastora, uma missionária, foi ministrar para jovens nesse culto e ela profetizou sobre a minha vida. Ela profetizou que eu seria liberto. Glória a Deus. E aí eu saí da igreja naquele dia e aí eu fiquei crendo, tomei posse daquela palavra. Porque dentro de mim sempre acreditei que pudesse haver um outro lado, o lado verdadeiro do Gabriel. Só que as pessoas não entendiam, não compreendiam isso. Entendeu? Na época eu tinha ali uns 16, 17 anos, né? E eu sempre tive atrações por meninas, mas nunca consegui desencadear para haver um relacionamento com meninas. Sim. Por mais que eu tenha tentado, sempre fui muito interrompido. Por exemplo, eu tive duas namoradinhas e para mim aquilo foi o auge assim da minha vida como adolescente. E eu fui muito correspondido até por elas e tal, aquele namoro por carta, né? A gente namorava bastante por carta. Legal. Só que eu fui muito interrompido, sabe? Aham. E eu vejo que existe uma força no mundo espiritual hoje, em Cristo. Eu consigo entender que existe uma força no mundo espiritual que ela milita ali contra as nossas vidas, Sim. contra a vida de qualquer outra pessoa, porque nós somos criados, né, primeiramente para adorar a Deus, né? Só que nesse meio tempo, quando a gente não está posicionado em Cristo, a vida humana ela se torna um caos, ela se torna um vazio. Ou seja, nesse todo esse período eu vivi um vazio absoluto, Meu porque eu não Deus. conhecia a própria verdade. Verdade. E esse tempo, o Gabi, me falasse ali que era 10 anos, né? De Uhum, 10 anos que você ficou na Assembleia até qual, mais ou menos assim, o tempo que ficou ali nesse processo uhum, dentro da igreja, né? Porque assim, qual que é a pergunta que eu também quero uhum. fazer já aqui? Porque muitos talvez estão sendo, estão com os olhos fechados dentro da igreja, sabe? Exatamente. Satanás tem cegado os olhos dentro da igreja. Então agora você Verdade. contando esse testemunho, dá para ver que estava dentro da igreja, né? Mas Uhum. estava Sim, tava com exatamente. os olhos. Foi nesse período
ali de 10 até os meus 18 anos, né? A minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos. Né? Então, de 10 a 15 anos, eu era muito molestado pelos meninos da rua. Indo na igreja. Indo na igreja, não 5 deixei anos. de ir para a igreja, entendeu? Sim, Eu era muito molestado pelos meninos da rua, sabe? sim. Então, de 15, que a minha mãe faleceu, até os 18, eu permaneci indo na igreja. Cantava num coral, participava dos congressos, participava dos cultos. Era muito envolvido, ativo dentro da igreja. Sim. Cantava, subia no altar, ministrava uma oferta, ministrava o louvor da harpa, né? Uhum. Que é a assembleia, né? Então, eu sempre estive muito ativo dentro da igreja. Só que não houve esse despertar da minha liderança. Uhum. O que as pessoas me aconselhavam era: sai dessa vida, sabe? Isso não é para você. Outras pessoas, muitas vezes pessoas do mundo que não conheciam Jesus, mas também dentro da própria igreja, existiam muitos irmãos que chegavam para mim e falavam: você não está indo no caminho certo, você não está indo no caminho bem, né? Você precisa mudar de atitude, você precisa se posicionar. Existe um homem dentro de você, mas eu não ligava para isso. Sim. Eu só queria saber o que estava aqui dentro, o desejo do meu coração, que era ter relações com outro homem. E a minha vida ela sempre virou nesse contexto sexual, Ele era mais forte dentro. muito forte, Borbulhava. muito forte. Sempre foi muito pego pela área sexual. Foi uma das grandes guerras depois que houve essa libertação em Cristo. Foi uma das grandes guerras no início da minha caminhada em Cristo. Sim. Não, e assim, só para o pessoal entender também, né? Você que está em casa entender isso, às vezes as pessoas acham que dentro da igreja existe que a pessoa ela tem que ir para a igreja já sem problema, né? E aí vendo agora o teu testemunho, falando um pouco sobre isso, Uhum. e assim, inclusive quando tu relatou aqui que ministrava, né? Tava no coral, tava ali, tava, Sim, né? muito Então assim, ativo. ó, e às vezes o que que acontece? Que a Bíblia manda que nós temos que nos examinar, né? Então, assim, ó, mas até que ponto é porque tu não conhecia Jesus, tu não teve um encontro real com Jesus. Eu creio Não. dessa forma, ouvindo o teu testemunho, né? Sim. Então, assim, aquele que tem um encontro real com Cristo, ele procura todos os dias andar em santidade, todos os dias Ele buscar olha a para dentro santidade. de si e vê a necessidade. É sobre isso. Às vezes a liderança não enxerga, né? Como nós estávamos falando Uhum. aqui agora, e a pessoa é imatura, não conheceu mesmo Cristo, né? Então isso é importante para o pessoal entender em casa, a extrema importância do altar do Senhor, que é santo, né? É Exatamente. santo. Eu não tinha essa reverência. Eu não sabia o que que era essa reverência. Por mais que um pastor fosse, ministrasse sobre santidade, ministrasse sobre o pecado, porque sempre existiu, né? Sempre Deus levanta homens e mulheres profetas para ministrar o evangelho correto, né? Sim. Mas eu não tinha esse temor dentro de mim. E hoje em Cristo eu tenho muito temor com as coisas de Deus. Hoje, verdadeiramente em Cristo, eu tenho busco muito sempre o direcionamento e essa autoavaliação, essa autocrítica, Uhum. juntamente com Cristo, sabe? Não ligando para a opinião de pessoas, né? Mas, claro, sigo ali debaixo da minha liderança, porque eu creio que a minha liderança tem um direcionamento do Espírito, né? Mas em comunhão com a palavra, que é meu alicerce, porque a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, É né? verdade, glória a Deus. Então, que a cada dia nós precisamos, dentro da igreja, buscar esse processo de santidade, de estar separado no Evangelho, de estar separado em Cristo, sabe? Sim. Eu já quero agradecer, né, também aqui ao nosso câmera, né, o Otávio. Eu queria até que ele viesse aqui um pouquinho. E também quero agradecer a minha esposa, a pastora Priscila, que tem nos ajudado a manter, só vou sair um pouquinho aqui do contexto, a manter aqui Verdade. o nosso cenário, manter tudo. E eu queria ver cá, Otávio, um pouquinho. Otávio, uma bênção, né? Uma Tem servido benção. também na igreja com bastante dedicação. Ele tem semeado, e eu quero agradecer eles aqui agora no podcast também, que eu sei que o pessoal vai estar vendo agora. A importância de tudo isso, né? A importância de levar Jesus até as pessoas. Por quê? Sabe? Eu Uhum. sei que você falou dessa atração por, né, por homens e tudo mais, mas assim, ó, existe uma raiz por trás disso tudo, né? Então, assim, essa é a pergunta. Por quê? Lá no começo, por quê? O que que estava por trás disso tudo? Eu sei que quando tu me falou que teve o abuso, né? Mas antes disso,
teve uma separação, teve, né? Acho que foi antes, Houve né? uma separação entre a minha mãe e o meu pai, né? Houve um conflito, um caos muito grande dentro da minha casa. Então foi aquele momento que o inimigo tomou posse tomou propriedade para poder entrar. Sim, Porque o meu pai, por mais que ele houve ali a causa da separação, né? E a gente conversa muito sobre isso, eu e meu pai. Eu liberei perdão para ele, glória a né? Deus. Hoje em Cristo. E meu pai sempre foi um homem muito centrado. Ele é um homem muito centrado. Meu pai, ele sempre foi um homem muito direcionado para aquilo que ele quer, entendeu? Até mesmo na própria caminhada com Deus. Ele sempre foi um homem católico, né? Uhum. E sempre buscou muito a palavra de Deus, mas depois que houve essa ruptura dentro de casa, é como o inimigo entrou e bagunçou com tudo, Sim, literalmente tudo. Imagina, minha mãe tinha que trabalhar para poder sustentar a gente, né? E aí eu ter que ficar com outras pessoas, e aí é o momento que o inimigo, ele que é nessa fase que a mente do ser humano está se formando, sim. entre ali os 10, 12 anos, que a mente de um adolescente tá começando a se formar, né? E aí foi o momento que ele entrou. Hoje, em Cristo, eu consigo entender que todo ser humano tem um propósito de vida. Amém. Como eu falei no início, o primeiro propósito é de adorar a Deus. Glória a Deus. Então, acima de tudo, o inimigo vai fazer de tudo para que você não adore a Deus verdadeiramente, para que você não viva uma vida íntegra, uma vida correta. Tirar do propósito. A palavra de Deus fala, e o próprio Jesus fala que nós devemos ser sal e luz dessa terra. Então, Cristo nos chama para nessa terra fazer a diferença. Eu vejo muito em Atos, quando Jesus fala, ide e sede minhas testemunhas, é exatamente Cristo veio para isso. Primeiramente para nos salvar nossa alma, mas para que nessa terra, enquanto nós estivermos vivos, em comunhão com os irmãos, fazer a diferença. Agora imagina, eu, uma criança, sendo totalmente transformada para um lado ruim. Eu considero como um lado ruim. E hoje eu respeito muitos que estão do outro lado. Claro. Eu respeito isso, porque eu entendo todo o processo que eles estão vivendo, que eles estão passando, entendeu? Eu entendo o processo. Estou, inclusive, aqui de braços abertos para, se você, né, que também vive nesse contexto do homossexualismo, seja o homem ou seja a mulher, também estou de braços abertos para te ajudar, para levar uma palavra amiga, porque eu creio Bom, que o testemunho Jesus fala isso, o testemunho, ele é edificante para qualquer pessoa. é verdade. Todos os discípulos andaram com Jesus. Então, mais do que eles, para dar testemunho É verdade. do poder de Deus e carregando o poder de Deus, o próprio Espírito de vida, para ajudando, auxiliando outras pessoas. É Uau, muito forte, né? é verdade. Ô, Gabi, assim, ó, uma coisa assim que eu quero a gente se aprofundar um pouquinho Uhum. agora, até para o Sim. pessoal entender um pouco mais também do teu testemunho. Uhum. Até os 18, tu esteve ali na igreja, né? Isso, uhum. Aí foi ali o momento que você. Nós vamos falar que você estava desviado dentro da igreja, né? É uma... Pelo é um... contexto, né? O Sim, contexto que a uhum, gente está sim. falando. Uhum. Mas assim, o sair da igreja foi a partir dos 18. E aí, qual foi a intensidade disso, né? Como que virou a tua vida depois disso? Né? Só pra gente entender um pouquinho também mais. A palavra diz que um abismo chama outro abismo, né? Justamente. Então, depois que eu sempre tive esse desejo no meu coração de viver a minha própria vida, de sair de onde meu pai mora, né? Hoje meu pai ele mora numa zona rural, né? Ele tem a sua própria casa, né? Então hoje ele é um homem aposentado. Então eu entendo o contexto que ele queira viver, porque ele quer estar mais sossegado ter a vida dele. Sim. Só que eu não queria aquilo para minha vida e o que eu fiz, eu saí de casa com 18 anos. E eu nunca me esqueço. Eu peguei a minha cama coloquei nas costas com uma minha amiga, minha vizinha, e saí de casa. Fui morar em outra cidade, né, que é vizinho ali, na região do Pará metropolitana, e fui viver a minha própria vida. Então, naquela época de 18 anos em diante, né, minha vida foi sendo só de prostituição. Vou ser bem aberto. Prostituição, alcoolismo, sabe? E eu achava que estava vivendo tudo bem, né? Uhum. Porque enquanto a nossa carne está satisfeita, tá tudo bem.
né? Eu estava me afundando no nível cada vez mais, né? E eu fui conhecer a Cristo verdadeiramente aqui em Santa Catarina. Então, Deus tem um propósito para todas as coisas. É verdade. Eu estava numa época de vestibular. Então, eu prestei vestibular, né? Coloquei meu nome para o SISU e eu passei para o SISU aqui para Santa Catarina. Uhum. Então, como eu sempre tive dentro do meu coração esse desejo de viver o que eu queria, voar, que esse é o contexto voar, eu me comparo muito a um passarinho. Sim. Passarinho, quando sai da gaiola, ele quer voar. Eu voei, comecei a voar, voar, voar. Vim para Santa Catarina em 2017, comecei a estudar e aqui um negócio piorou. Aqui piorou. Aqui piorou. Aqui piorou porque eu comecei a entrar num contexto de realidade. Enquanto eu estava em Belém, o meu pai estava sempre me apoiando, né? Sim. Mesmo com a minha rebeldia, o meu pai sempre tentou conversar comigo várias vezes. Meu pai também teve um papel fundamental. Um suporte nisso. Sim, ele deu esse suporte, ele sempre me deu um direcionamento. Mas o que você vai dizer para uma pessoa que já está com um pensamento formado? Não vai adiantar quase nada, Uhum. sabe? Sim. Então, aqui em Santa Catarina que eu fui conhecer a realidade da vida, o que era morar de aluguel, né? O que era ter que bancar, né, as coisas da casa. E aí eu comecei a conhecer as drogas. Aqui daí. Aqui em Santa Catarina, a partir de 2017. Comecei a me envolver com maconha, né? Uhum. Comecei a me envolver com outros tipos de drogas muito pesadas mesmo. Não sei se convém falar, mas cocaína, Uhum. eu usei crack também, inclusive no próprio carnaval. A gente está num contexto de carnaval. Sim. Uhum. E Importante. isso, então eu tive esse mundo se abriu para mim aqui em Santa Catarina. Então, um lugar que é de bênção também se torna de maldição ao mesmo Com tempo, certeza. né? Então, desde 2017 as coisas foram piorando cada vez mais, sabe? E ao ponto, vou abrir aqui, ao ponto de eu contrair uma doença. Sim. Eu cheguei a contrair uma doença. Uhum. Devido a isso, o que a palavra de Deus fala? Que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Essa é a preocupação. Exatamente. Então, a minha vida ela sempre entrou nesse contexto, Sim. sabe? De prostituição, sabe? De lascívia mesmo, de desejos da carne. E eu sempre vivi nesse contexto, sempre me afundando, né? E nessa vinda para Santa Catarina, é isso que eu ia te perguntar lá no começo, assim, Uhum. porque mesmo estando nesse contexto desviado dentro da igreja e tudo mais, Uhum. não tinha algo que acendia no teu coração, assim, de, poxa, sabe? Que mesmo estando dentro da igreja, assim, Uhum. eu creio que a gente é tocado por Deus, assim, né? Porque Deus, ele tem um cuidado especial, né? Para conosco. Porque eu sempre digo, todos somos, até que creia em Cristo, somos criaturas, né? Criados, mas nós somos criados por Ele. Sim. Né? Então, assim, isso que eu ia perguntar para ti. Sonhos, projetos, o que tinha no teu coração naquele tempo? No tempo ali que estava naquela transição, tinha algum sonho, algum projeto assim? Bem colocado essa pergunta, pastor, porque no meu coração, como eu disse, ele sempre esteve firmado em ter uma família. Uau, é isso E eu não consigo explicar isso. Sabe quando você fica dividido? Eu digo que esse lado de ter um contexto familiar, de casar, de ter uma vida direcionada, sempre foi pelo meu espírito, sabe? Sim. O meu espírito sempre projetou isso. O meu espírito sempre projetou em ter minha esposa, a minha família, ser bem-sucedido na vida, entendeu? E as pessoas, inclusive amigos, diziam que eu era doido, eu era diferente. Como que uma pessoa ela é homossexual e vai sentir desejos por mulher? Hoje eles entram no contexto do pansexual, que é aquele que sente atração por todo tipo de seres, vamos se dizer. Tudo. Que se movimenta na Terra, vamos se dizer. Sim. Né? Então, eles me achavam totalmente diferente, entendeu? E eu sempre tive um coração muito, muito humilde. Sempre fui muito humilde. A humildade, ela sempre veio comigo, entendeu? Uhum. Uma personalidade muito forte em mim, a humildade.
de aceitar, como assim? Só para mim entender. A humildade no sentido de saber lidar com as pessoas, Legal. de Isso. saber tratar as pessoas, entender sempre o meu lugar, onde quer que eu chegue, eu sempre sei o meu lugar, Legal. entendeu? De saber conversar com as pessoas. Então, sempre fui uma pessoa muito envolvida com amizade. Eu sempre tive contexto de muitas amizades em volta de mim. Sim. Só que sempre nenhuma delas me preenchia verdadeiramente. Uhum. Porque são o único preenchimento que vem de Deus. Tá entendendo? Então, nesse período que eu estava aqui, os sonhos, os projetos sempre permaneceram. Só que eu não tinha a direção correta. Essa que é a questão, não tinha a direção correta. A direção. Né? Então, de 2017, né, quando eu aceitei a Cristo, a 2021, né, eu acho que foi 2021 eu aceitei a Cristo. Eu sou um pouco ruim com datas. Mas a minha vida ela só foi afundando, né? Só foi afundando. Naquele período ali até 2021. Exatamente. Aqui eu contraí a doença, né? Uhum. Transmissível, né? Sim. Em 2019. Aqui já teve contexto de eu passar 2, 3 dias fora de casa e as pessoas procurando por mim, meu irmão procurando por mim e eu não dando notícia para ninguém. Tá entendendo? Porque Sim. eu emendava em casas de pessoas. Por exemplo, se eu te visse na rua e eu nunca te conhecesse, a gente desenvolvesse uma amizade e eu ia pra tua casa e eu ficava lá, passava 1, 2 dias, 3 dias, Ficava andando, assim, ficava casa em casa. à deriva, literalmente. E eu, como eu disse, eu sempre fui muito humilde, então, tipo assim, eu sempre consegui me desenvolver, me relacionar bem com as pessoas. Sim. Então eu vejo que naquela época as pessoas tinham pena de mim. Uhum. As pessoas tinham pena de mim. E elas, por ter pena, ou se aproveitavam da minha humildade, da minha bondade, um coração bondoso, mas também se aproveitava dos meus momentos de loucuragem, porque eu sempre fui muito louco, muito intenso. Sempre fui muito intenso nas coisas. Tá Entendi. entendendo? Uhum. Então, por isso que hoje em Cristo eu sou muito intenso para o reino de Deus. Isso é bom. Porque eu sei da onde eu saí, tá entendendo? Certo. E Gabi, assim, ó, nesse processo, né, de 2017 a 2021 ali, né? Uhum. Aí 2021 você chega até Cristo, né? E como que você chega até Cristo, assim? O que que desencadeou isso, né? Como que foi apresentado para ti Cristo? Só para o pessoal entender também Claro, a gente que está caminhando esse que processo, dessa exato. vida é uma vida que estava afundada Sim, nas trevas, né? literalmente. Afundado nas trevas. Literalmente. E aí a luz chega. Mas como que a Uhum. luz chega? Sabe? Só para entender que nesse período é, de, de, de 2020 a 2021, né? 2019 a 21, eu comecei a me envolver muito forte em outras religiões, Ah, tá? Então, o meu lado espiritual, ele sempre foi muito ativo, sim. tá entendendo? Desde 2015, tá? Agora que eu lembrei, 2015 até 2021, eu sempre tive muito envolvido com o contexto de espiritualidade. Então, ao ponto de eu ir para festas e as pessoas estarem em volta de mim, porque eu sempre tive uma sensibilidade muito, muito perceptível. Uhum. Então, ao ponto de eu chegar nas pessoas e ler a vida delas, sabe? E, enfim. Então, nesse contexto de espiritualidade, sempre foi muito forte. E aí, houve um período da minha vida, né? Eu não estudava mais faculdade, eu tinha trancado a faculdade, veio a pandemia, né? Sim, sim. Então, eu morava em uma casa que era a Dona Vera, né? Que ela tinha vários quartos para alugar. E aí, em um desses quartos, né, eu morei 3 anos com ela. Em um desses quartos, quem foi o meu vizinho foi o próprio rapaz que frequentava a igreja que eu estou hoje, Olha, que benção. né? E aí, esse rapaz, eu sempre vi esse rapaz, ele estava ali por um tempo, né, porque a casa dele estava em reforma. Então, ele alugou esse quarto para estar ali por um tempo. Olha. Mas eu sempre vi ele muito arrumado, sempre com a cabeça muito centrada, e eu na minha vida de loucuragem, usando droga, chegava em casa de madrugada, tá entendendo? E eu sempre vi ele muito arrumado, e eu comecei a me inspirar naquilo, tá entendendo? E aí houve um dia que ele me chamou para ir para a igreja. Olha só.
sabe? E aí ele falou assim, vamos pra igreja, vem você, vem a dona Vera também. E aí teve um certo dia que eu fui fazer um passeio com a Vera, né? Aqui em Santa Catarina mesmo, ali na ilha. E aí quando a gente voltou, ela falou assim, vamos na igreja? Eu falei assim, vamos. Daí eu fui, né? Isso em 2020. Daí eu fui, né, na igreja e tal. E eu senti muito forte a presença de Deus. Uau. Muito forte a Senti Deus presença de aqui Deus. agora. Muito Sentindo ele forte. aqui. E quem ministrava era a nossa pastora, né? Me senti muito forte a presença de Deus. Só que, só voltando um pouquinho, em 2019 eu fui num retiro espiritual. Não sei se posso falar o nome da igreja. Eu fui num retiro espiritual da igreja Sara Nossa Terra. Legal. E aí foi meu irmão que pagou pra mim em 2019. E ali nesse encontro que eu fui batizado com o Espírito Santo, sabe? Então, de 2019 até 2020, a minha vida piorou mais ainda. Porque, como eu disse, um abismo chama outro abismo. Então, eu fui afundando mais ainda. Então, tipo assim, eu fui emagrecendo mais ainda, tá entendendo? Uhum. Mas nunca tinha deixado de tomar meus remédios, Sim. de me cuidar o máximo que eu conseguisse, entendeu? E aí a gente entra em 2020, que eu fui para essa igreja, porque eu visitei a SEM, né? Aí eu houve aquele impacto do Espírito, né? Que falou muito forte comigo, mas mesmo assim ainda não tinha me convencido. Então, o que aconteceu? Eu continuei na minha vida, como se nada tivesse acontecido. Foi bom aquele dia, foi bom aquele momento. Inclusive, eu não consigo explicar, porque quando eu cheguei no SEM para visitar, eu falei em línguas e eu estava com uma vida toda errada. Não consigo entender isso. Ninguém E explica Deus. eu fui edificado no meu espírito. E aí, enfim, continuei na minha loucuragem, na minha vida, segui. E aí entrou o período do carnaval, né? E, e aí eu fiquei sumi de casa como sempre, sumi uns 5 dias. E aí quando eu cheguei em casa, muito ressacada, depois de usar muita droga mesmo. E aí eu levantei assim na cama, sentei na beira da cama e eu olhei as minhas mãos. Olhei as minhas mãos assim, tava totalmente escura, totalmente preta. Totalmente preta. E aí, naquela mesma hora, o Espírito Santo falou comigo, muito forte, ele bradou dentro do meu coração. E aí, o Jesus falou bem assim: até quando você vai viver nessa vida? Meu Deus. Muito forte. Tá forte, tá? Tô sentindo ele E aqui. naquela mesma hora, eu fui arrebatado de espírito. A minha mente, ela me foi para outro lugar. E eu me vi debaixo de uma sarjeta, debaixo de uma ponte. Meu Deus. Eu me vi totalmente descaracterizado, tá entendendo? Mais do que eu já estava. Eu estava magro, estava muito magro, eu não saía dos 55 quilos, né? E eu me vi dessa forma, e aí na mesma hora eu lembrei, a igreja 100. E aí eu fui pra igreja 100. Aquele meu jeitinho, indo de pouco em pouco, ia pra igreja, pro culto, né? Depois saía. Mas eu comecei a afirmar aquilo no meu coração, eu preciso de transformação, eu preciso de libertação, eu preciso viver um tempo novo, eu preciso... Tô cansado, chego, não aguento mais essa vida. Não aguento mais. E é um ponto que eu queria trazer, que eu acredito que é muito importante, e eu sempre oro nesse sentido, é que Deus pode falar com qualquer pessoa, onde quer que ela esteja. Deus pode falar com uma pessoa que esteja numa sarjeta agora. Deus pode falar, Ele é Deus. É Deus soberano. Foi Ele que me convenceu. Não foi A, B. Tantas pessoas se levantaram para me aconselhar, para me direcionar. Foi o próprio Deus que se manifestou dentro do meu quarto. Tá Meu entendendo? Deus. Então, é algo sobrenatural de Deus. Esse contexto de apresentação. O Espírito testificar em nós. Tá entendendo? Meu Deus. Isso é forte, tá? É forte. Gabi, assim, ó, nós estamos falando desse contexto agora, igreja, né? Mas a dúvida é, se não é dúvida, né? Para que nós possamos entender, né? Uhum. Aí você chega na igreja, né? E eu lembro o dia que você chegou na igreja, assim, mas assim, ó, Uhum. aí você chega na igreja e, poxa, cara, eu tô todo errado.
chego na igreja, aquela culpa vem atrás, né? Tô me culpando. Mas a importância para o pessoal que tá em casa saber, porque assim, tem pessoas que estão nos olhando que talvez não vão até uma igreja por conta de um preconceito, por conta, poxa, eu Bem tô com uma colocado. vida toda errada, como é que eu vou pra igreja? Vou chegar lá, vão me acusar, vão me apontar, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Mas então, assim, só para o pessoal entender em casa, como que foi né, esse contato, assim, eu não falo com a igreja templo agora, mas eu falo contato com a igreja, as pessoas, os Né? irmãos, como foi essa Uhum. recepção, como que foi essa, sabe, esse Uhum. engajamento lá dentro, para as pessoas entenderem um pouquinho, Sim. sabe? Se alguém tem alguma dúvida ainda sobre a comunhão da igreja, sobre estar Uhum. junto com o corpo de Cristo, para que possa ser esclarecido isso, né? Sim. Eu sempre fui muito bem recebido na igreja que atualmente eu frequento, que é o SEM. Muito bem recebido, né? Desde do corpo dos voluntários, muito bem receptivo, aquele abraço, aquele contato, sabe? Só que a minha cabeça ela ainda tinha muitos paradigmas formados. Então eu adentrei a igreja achando que eu iria continuar do jeito que eu cheguei. Sim. Não conhecia o evangelho verdadeiro. Uhum. Não conhecia, então eu achei que eu iria casar com outro homem dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja, achei que eu ia me envolver com outro homem dentro da igreja. Então eu comecei a viver o processo de libertação. Sim. E em cada ministração que acontecia dentro da igreja, a minha alma, ela gritava. Eu não sei se as pessoas que estão em casa, que já frequentam, né, a mesma igreja que eu, elas lembram, mas eu gemia dentro da igreja. Eu gemia, eu chorava de gemer mesmo, porque o Espírito Santo estava limpando a minha alma. Tá entendendo? Fazendo a purificação. Tava fazendo a purificação. Então, eu sempre, como eu estava tão predestinado, não, como eu estava tão com esse objetivo de buscar a libertação, eu só entrei no barco e fui. Só foi junto. Vai embora. Só fui junto. Então, o contexto de igreja, para mim, foi muito edificante. Foi muito edificante. Porque nesse processo de comunhão, a minha visão ela foi se abrindo aos poucos. Sim. Vai. Sabe? Ela foi se abrindo aos poucos. Eu fui buscando me posicionar no evangelho. Até que um dia um pastor chegou para mim e falou assim: "Você já é discipulado?" Chegou bem assim. Hum. Aí eu falei assim: "Não, o que que é isso?" Aí ele falou assim: "Discipulado é quando uma pessoa que está mais madura na fé, ela começa a te orientar segundo a palavra de Deus, começa a orar com você, essa pessoa ela vai te ser o teu ombro amigo." Falei assim, achei legal, eu quero sim. E aí eu comecei a ser discipulado, né, pelo pastor Christian. Oh, glória a Deus. Com- Já teve já aqui no esteve aqui, podcast. exatamente, homem de Deus. Benção, benção pura, meu E, Deus. inclusive ele falou um tema que é muito importante, que é a santidade. Santidade, justamente. Porque sem a santidade eu não conseguiria estar onde eu estou hoje. Sim, Me separar, me reservar para Deus. Então, nesse contexto de igreja foi exatamente nesse sentido, sabe? sim. Gabi, assim, para o pessoal entender também, eu acho que nós estamos aprofundando e eu acho que você veio aqui para Uhum, entregar tudo mesmo, só exatamente. entender. Uhum, É, essa tua parte do homossexualismo, né? As uhum. vestimentas, né? Como que era? As vestimentas, como que é, né? Só para o pessoal entender, porque assim, ó, Exatamente. poxa, tá, eu vou lá e eu quero me relacionar com um homem, né? Mas eu também tenho atração para mulher. Mas como que era a vestimenta, assim? Como que se vestia? Como que... Minha vestimenta era muito engraçada. Porque eu sempre tive a minha própria personalidade. Então, tipo assim, eu usava uma calça que era até as canelas. E eu não sei de onde que eu tinha na minha cabeça que aquilo era bonito. Então eu tinha um estilo muito um pouco roqueiro, Aham. mas, como ele diz, meio que andrógeno, que, sabe, dos anos 80 era muito misturado. Então eu usava umas roupas muito chamativas, Sim. eu usava muito brinco, eu entrei na igreja usando um brinco. E o engraçado porque ninguém me obrigou a tirar. Ninguém. Ninguém me obrigou. Ninguém falou, olha, você tem que trocar suas vestimentas. Nem o meu próprio discipulador falou isso. Tá entendendo? Então, o Espírito Santo foi testificando, foi trabalhando. Por isso que eu digo, a minha vida foi totalmente direcionada pelo Espírito. Deus já tinha um projeto. E Deus tem um projeto para a vida de cada um que está vendo essa live. Deus tem um projeto para a vida de todos. Glória a Deus.
Deus quer libertar todos. Quer libertar de sofisma, quer libertar de mentes que estão presas, pessoas que guardam o próprio tesouro. Eu tinha esse tesouro no meu coração e eu não queria me libertar dele. Mas quem me convenceu foi o Espírito de Deus. Não foi o homem. Não foi o homem. Isso eu deixo tão claro. Porque hoje em dia as pessoas falam assim: ah, você deixou de ser homossexual porque as pessoas fizeram uma lavagem na sua cabeça. E eles falam muito isso hoje para a própria pessoa da igreja, sabe? A igreja hoje ela faz uma lavagem cerebral na tua cabeça. Não faz. Não faz uma lavagem. E eu que busquei a minha própria, meu próprio, limpar a minha mente, a Essa- metanoia, a E mudança da essa mente. lavagem pro bem, seria pro bem. Que lavagem é essa? Exatamente. Porque, poxa, Deus criou homem e mulher. Então, assim, Exatamente. a Bíblia fala isso. Então, uma lavagem que foi boa, foi, né, essencial. Então, assim, Exatamente. eu acho muito interessante isso falar para o pessoal entender. E você que está em casa agora, que nos assiste, talvez você não conseguiu chegar. Olha a importância da igreja, do corpo. Né? O nosso corpo tem braço, tem mão, tem perna. Então, assim, ó, um corpo sem o braço, ele fica desprovido de algumas coisas. Então, assim, quando você está em comunhão com a igreja, alguém, ó, o discipulador, né? Nós estávamos falando agora sobre discipulador, Isso. alguém vai te orientar a como continuar, a como, né, a como fazer agora na caminhada, a como prosseguir na caminhada. Então, é muito importante. Então, você que talvez tenha isso em mente, sabe? No seu coração, que você não pode ir até a igreja, que você vai ser julgado. O Gabriel recém falou algo interessante aqui. Ninguém falou para ele que ele tinha que tirar brinco, ninguém falou que... Não. nada disso. Agora, temos que entender, né? A gente vai vir para a igreja, né, como Vinde você a mim, veio. né? O vinde a mim. Vai Vinde a vir mim como estás, a sobrecarregado. sobrecarregar. Agora você não vai ficar assim. Por quê? Porque o Espírito Santo vai fazer a transformação. Completa. É ele que faz. Ele faz a obra completa. E ele faz completo, sem sombra de Não faz dúvidas. pela metade. Deus não faz pela metade. Com certeza, Não faz pela eu metade. creio dessa forma, né? Então, assim, ó, então, não fique constrangido, você que está em casa, você que está nos assistindo, né? Eu não sei da onde você está nos assistindo, mas assim, ó, procure um lugar na sua cidade, procure, né, um lugar que você possa ir, uma igreja que você possa chegar e ter contato com a palavra de Deus. Exato. Às vezes a pessoa olha e diz assim, "Ah, mas a Bíblia é muito complexa, né? Sim, É muito complexo, mas quando você entra numa igreja, tem alguém pregando a palavra, às vezes ali naquele momento o Espírito Santo abre a mente da gente, abre. né? Abre para você entender e a partir daquele start as coisas começam a andar. Exatamente. E ela vem para fala, né, em Timóteo, ela é como uma espada. E ela vem para limpar e ela vem para dividir mesmo. Dividir juntas medulas, alma e espírito, ela vem para corrigir, ela é apta para discernir. Ela é apta para tudo, tudo na nossa vida. É verdade. Tá entendendo? Então, eu lembro que quando, depois desse processo, discipulado, né, eu entrei no ministério de intercessão. E eu sempre criei esse objetivo na minha cabeça. Eu entrei na igreja depois num processo de libertação, procurei um pastor para libertação exatamente, né? Hoje eu entendo, né, tudo aquilo que eu vivi, sabe? Porque o Espírito Santo me ministrou em mim. Então eu sempre me aprofundei muito na palavra de Deus. Eu chegava em casa e eu comia a Bíblia. Eu comia a Bíblia, literalmente, lendo o Evangelho, sabe? E aí eu entrei no Ministério de Intercessão, entrei na Escola Teológica do SEM, com a própria visão do SEM, né? Inclusive a gente se formou recentemente, né, no módulo Sim. avançado. Glória a Deus. Então eu comi Bíblia mesmo. E inclusive eu tive e tenho muitas experiências com Deus na palavra dentro de casa. Então, eu lembro muito bem de uma experiência que eu tive sobrenatural. Eu terminei de ler o livro de Hebreus. O Espírito Santo apareceu dentro do meu quarto e ele falou: estende a tua mão. Eu não conseguia olhar para ele porque era um ser tão brilhante em formato de homem, o próprio Deus dentro do meu quarto. Só estendi a minha mão que eu não conseguia olhar. Eu só virei pro lado, estendi a minha mão e naquela mesma hora eu fui arrebatado em espírito. E o Espírito Santo falou assim: você está conhecido a partir de hoje entre o céu e o inferno. Uau. E eu fui no céu e eu fui no inferno. Eu não entrei no inferno, mas eu cheguei na porta. E quando eu cheguei na porta, eu só ouvi a gritaria. Eita.
Era muita gritaria. Eu saí do meu quarto depois de ter aquele arrebatamento, eu só comecei a ouvir gritaria. E aí foi o momento que esse dom ele veio para mim, né? De visão aberta, de audição aberta e muito forte mesmo. A um ponto de eu chegar e pedir pro Senhor, Senhor, cesse por um tempo esse dom, porque eu não estou preparado para isso, né? Fui bem claro com o Senhor, não estou preparado para isso. E hoje eu pedi para o Senhor restituir para poder trabalhar na obra, porque naquela época eu não estava preparado. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo de Deus, ele te vê em todos os momentos e em todos os lugares. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu recebi uma pergunta agora, né? A gente Aham. recebe perguntas e a gente vai interagindo sobre as perguntas, né? Certo. Você se sentiu acolhido dentro da igreja, mesmo com as vestes que você tinha, assim, aquela, né? Você Uhum. se sentiu acolhido com isso? E como foi a mudança do seu exterior? Aham. Vamos fazer essas duas, depois tem mais uma aqui. Eu sempre me senti acolhido, sim. As pessoas não se importavam com a minha vestimenta. Esse que é o engraçado, porque eu me vestia totalmente diferente. Literalmente, totalmente diferente. Eu nunca me senti incomodado. Eu fui me sentindo incomodado, mas eu nunca me senti incomodado por alguém olhar para mim diferente. Por quê? Porque no meu processo de libertação eu ainda estava achando que qualquer lugar que eu chegasse, como diz no contexto homossexual, eu estava arrasando. Uhum. Então, tipo Era o assim, centro de tudo. eu achava que eu era o centro de tudo. Então, tipo assim, não tô nem aí. Tô aqui, vim adorar a Deus. Quem quiser olhar aqui, olhe. Mas eu tô aqui adorando a Deus. Ainda tinha aquela mente, né? Mas aos poucos o Espírito Santo ele foi testificando em mim. O que que eu fiz com as minhas roupas? Eu fui doando. Fui doando porque eu tinha muita roupa unissex. Uhum. Então a maioria das roupas unissex era mais femininas. Então eu fui doando para as meninas. Eu tinha porta-joias, de muitas joias, né? Bijuteria, mas para mim aquilo era muito valioso, era o meu tesouro. Aham. Minhas roupas, minhas joias, aquilo era valioso para mim. Então eu fui doando tudo aquilo. Algumas eu queimei mesmo, tá entendendo? Então eu busquei me caracterizar de fato como um homem mesmo. Sim. Mudei corte de cabelo, porque eu tinha um cabelo muito grande, né? É grande assim, mediano, né? Sim, sim. Mas eu mudei o meu corte de cabelo e, e para mim não foi dolorido, não. Não foi? Não, não foi. Agora, o que foi dolorido foi ter deixado a cannabis. Isso foi Foi dolorido. dolorido aí. Demorou um pouco, porque eu vou abrir, porque mesmo que eu estando na igreja, tendo conhecido Jesus, estava no 100, mas demorou em torno de um mês. Um mês para me adaptar a sair do cigarro e da cannabis. Aham. Então, eu saía do culto, chegava em casa e fumava, Sim. né? Mas e lia a palavra de Deus. E a E palavra. quando eu ia dormir, sempre escutava louvor. Botava fone de ouvido, escutando louvor. Escutando louvor. Acontecia de eu ter muitos pesadelos, mas e aquilo foi me incomodando. Uhum. É como se eu fosse virando intolerante a cannabis. Aquilo não estava suportando mais dentro de mim. Aí eu cheguei no contexto, ou eu escolho a Cristo, ou eu escolho a cannabis. Então, e eu entreguei, né? Não quero mais isso. E aí eu não senti mais vontade, graças a Deus. E era o Espírito Santo preenchendo aquele Sempre, vazio, né? sempre, O vazio que ela preenchia antes era o Espírito Santo sempre. agora que preencheu, né? E um processo muito importante que no início da minha caminhada, o perdão. Perdão. Perdão importante. Quando eu recebi, né, o Espírito Santo verdadeiramente, né, comecei esse processo de limpeza, eu tive que liberar perdão. Eu liguei para o meu pai, liguei para minha tia, liguei para minha ex-madrasta, fui ligando para um monte de gente. Eu liguei mesmo. Liguei, mandei mensagem, me perdoe, sabe? Me perdoe porque eu reconheço aquilo que eu fiz. Pedi perdão até pro vento. Eu pedi perdão mesmo. Espírito Santo. Tá entendendo? Porque eu precisava que a minha mente estivesse totalmente limpa, sabe? Sem O meu acusações. coração sem culpa nenhuma. Precisava disso. Graças a Deus, até hoje deu muito certo e tem dado certo, né? Glória a Deus. Esse é o caminho, a verdade e a vida, É né? verdade. Eu creio que nós somos muito edificados nessa noite, né? Por esse Amém. testemunho. Eu sei que tem muito mais, né? Tem muito mais coisas para testemunhar, mas assim, ó, hoje, quem é o Gabriel hoje?
Essa é a pergunta que o pessoal, eu acho que tá na expectativa agora para ouvir. Quem é o Gabriel hoje, né? Coisas boas, né? Não, agora aquilo que, na verdade, a transformação completa agora pelo Espírito Santo. Quem é o Gabriel hoje? Para o pessoal Amém. entender. Glória a Deus. O Gabriel hoje, em Cristo, os projetos começaram a surgir, Uau, glória a Deus. né? Comecei a orar pedindo para Deus uma esposa. E Deus mandou uma esposa, mandou de uma esposa de outro estado, a Esmeralda, né? Ela veio do Maranhão para Santa Catarina. Eu digo que ela veio só para casar comigo. Deus mandou só para casar. É isso aí. Porque ela estava 1 mês na igreja e eu olhei ela e falei assim: é essa? Olha, E eu falei: é essa? É claro que houve uma apresentação, né, e tudo mais, da nossa amiga em comum, que é a Maressa, mas Deus foi realizando os desejos do meu coração, né, e porque ele viu que não era bom que eu estivesse sozinho. uhum. É muito Gênesis isso, tá entendendo? Não viu que não era bom que eu estivesse sozinho, para que a obra estivesse completa, É, precisava de uma esposa. uma adjuntora. Exatamente. Então eu comecei a orar com a Esmeralda. A gente teve um namoro totalmente santo, sabe? A gente só dava aquele beijinho mesmo, sabe? Era isso que eu ia perguntar agora, mas Isso, é. boa, muito bom. Aquele beijinho mesmo, aquela bitoca, às vezes algum beijo mais quente, mas nada muito exagerado, entendeu? E engraçado porque sempre partiu isso de mim. Por quê? Porque o meu contexto de homossexualismo sempre veio da prostituição. Sim, Então, qual foi a minha meta em Cristo? Eu não vou voltar a cometer questões sexuais fora do tempo. Então, eu me reservei o processo da santificação em oração. em oração, né? Em posicionamento, tá entendendo? Então, eu falei assim, não, eu não vou dar invasão a algo mais próximo, Sim, o contato. o contato mais próximo, exato. Então, o nosso namoro foi totalmente cristão, o nosso noivado foi totalmente cristão. Inclusive, agora, dia 12 de março, a gente vai fazer 2 anos que nós estamos juntos, né? Glória a Deus. Foi muito rápido, assim, sabe? Tanto o processo de namoro, de noivado, foi muito rápido hoje, né? Então, hoje, eu consigo ver que o Gabriel ele é totalmente diferente, transformado e liberto. Liberto em Jesus. Hoje eu tenho certeza da minha salvação em Cristo. Glória a Deus. Eu tenho certeza absoluta. Eu sei que o caminhar com Cristo é um processo de santificação diário, né? E eu não posso também ser hipócrita e dizer que muitas das vezes não sinto desejo, não sinto vontade. Porque eu sinto, a minha carne foi doutrinada por isso. A carne, sim. Mas o meu espírito é doutrinado para as coisas espirituais. Eu faço com que o meu espírito venha sobressair em cima da minha carne. E não deixo a minha alma se corromper. A minha alma não pode se corromper, Não né? tem espaço para ela se Não tem corromper. espaço, não pode ter espaço. E o dia que eu vejo que tá surgindo algum espaçozinho, porque se a gente não vigiar e não manter a busca, o negócio cresce. Orar e vigiar. Exatamente. Então, no dia que eu vejo que tá acontecendo, eu vou lá para os pés de Jesus. Então, aquele autoanálise, ela tem que ser diário, todos os dias. Glória a Deus, glória a Deus. Gabriel, estamos chegando ao final do podcast, né? Isso aí. Creio que vai ter aí mais uma oportunidade da gente Uhum. conversar, da gente estar falando mais um pouco de Jesus. Mas eu queria só que tu desse as considerações finais agora para o pessoal, né? Uhum. Vamos lá, se conselho fosse bom, não dava, Não, vendia, né? entendi. Mas em Cristo, né? Para nós Uhum. encerrar, e nós vamos se despedir do pessoal. E eu Uhum. creio que essa noite foi uma noite que o Senhor preparou. Amém. Amém? Uma palavra que ela ficou muito enraizada no meu coração, o contexto é Romanos 1, né? Romanos 1, a partir ali do versículo 18, né? Quando diz exatamente do desejo do coração do homem, né? Quando o homem ele tem um desejo obstinado no seu coração, de fato nada vai impedir, mas existe um Deus que ele é capaz de se atravessar na sua frente e dizer, não, chega, deu por essa vida que você está vivendo, entendendo? E houve uma predestinação
Eu vejo isso que Deus tinha para mim, para que eu servisse a Deus verdadeiramente. Porque por mais que eu estivesse em outras religiões, não era completo. Sim. Então hoje em Cristo, né, eu consigo entender que o meu coração está voltado totalmente a Deus. Totalmente. Então, hoje o desejo do meu coração está voltado para Cristo, sabe? Então, em Romanos 1 fala que devido aos próprias concupiscências do seu coração, Deus entrega ao próprio pecado, Sim. né, aos próprios desejos. Tá É entendendo? verdade. Então, uma palavra que eu deixo hoje é que se você tem um coração obstinado em muitas coisas dessa terra, procure se santificar, procure limpar isso. Procure um direcionamento de Deus, uma pessoa, um homem, uma mulher que seja posicionado no evangelho, sabe? Um discipulado, né? Buscar essa libertação, esse direcionamento através da palavra. Palavra. Porque Jesus, ele liberta. Não existe outro Deus que diga, eu sou o caminho. Não existe outro. Ele é o único. Ele é o único, Jesus é o único que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E não tem como chegar ao Pai sem ele. Verdade. Então, o Amém. único conselho que eu deixo é esse: buscar olhar para o coração e limpar o coração. O coração tem muito a ver com a alma, com os desejos dessa terra, porque dessa terra a gente não leva nada, É verdade. Nada né? mais. Então, é que a gente precisa preencher o nosso coração, a nossa alma com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Glória a Deus. Amém? Cara, Isso aí. obrigado, tá? Obrigado pela tua Eu que participação. agradeço. Te agradeço. Que Deus abençoe a tua vida, prospere o teu Amém. ministério cada vez Amém. mais. Eu creio. Todos nós. Eu creio Amém. nisso, tá? Você que está em casa, que nos assistiu, quero te agradecer mais uma vez, né, por estar junto conosco. Mande para alguém, né? Mande para alguém esse vídeo. Eu creio que pessoas serão edificadas. E até a próxima quarta. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus Cristo. Eu só deixo uma palavra, um convite, né, interrompendo, para que se você estiver em casa e desejar patrocinar, né, esse ministério, porque esse aqui é um ministério também, a palavra de Deus, né, que está sendo divulgado. Eu acredito que vai ser muito bem receptivo, né, Amém. exatamente, Amém. para que Deus, você que deseja abençoar esse podcast, né, abençoar a vida do pastor, né mesmo, e que Deus tocar no seu coração, procure, né, você, para que venha abençoar, porque eu creio que o Senhor vai fazer grandes obras nesse meio, grandes maravilhas nesse meio, Glória a Deus. sabe? Nesse meio da internet, esses vídeos serão alcançados por muitas pessoas. Eu creio, eu tenho olhos de fé sobre isso. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Depois também vamos deixar teu Instagram ali pro pessoal te seguir Amém. também. Aham. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.